Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora de entender o que aconteceu em Chicago. Foi um dia positivo para a soja, altas de 3 a 5 pontos aí nos principais vencimentos. O mercado olhando para outros fatores, já que para a soja mesmo são poucos os fundamentos que nesse momento têm influência sobre os preços. Quem explica melhor para a gente o que está acontecendo é o meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Seja bem-vindo, viu, Vlamir? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Nos ajude a entender esse movimento positivo aí. O mercado caiu bastante ontem depois do relatório, hoje se recuperando um pouquinho. Alguma análise diferente aí do que está acontecendo, Vlamir? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o mercado, na realidade, está seguindo a lógica de outros anos, né, vai se aproximando da fase de colheita e plantio brasileiro. Ele tem essa flutuação aí de efeito serrote, né? Um dia ele cai, que nem ontem caiu bastante, outro dia ele corrige um pouco para cima, mas ele continua numa linha de recuo, de descendência, tá recuando, né, Alex? Está recuando lentamente, está com bom suporte aí nas posições, mas ele continua frágil, né? Porque o pessoal agora começou a olhar a colheita americana, que está começando em alguns locais nesse meio de semana, outros vão começar amanhã, outros mais para o final da semana. Então, as primeiras áreas entrando em colheita da soja americana, e com isso, mercado de olho por lá, de olho aqui. Mas hoje o que pesou mesmo, Alex, foi dois fatores importantes, né? O dólar em queda forte no Brasil, boa parte do dia ele trabalhava quase 1% de baixa, e o petróleo nervoso aí automaticamente com alta importante e sinalizando que ainda pode continuar subindo mais, trazendo apelo positivo para as demais commodities. Então o investidor apostou aí na alta, tivemos alta geral aí de trigo, milho, e a soja não podia ficar para trás, ela foi também para o lado levemente positivo. Mas é uma alta pequena, num dia que teve um fechamento que a gente chama tecnicamente positivo, porque no final estava com os níveis de fechamento bem perto das máximas. Então, mesmo sendo um mercado que segue com a linha de tendência de baixa, o dia foi de fechamento técnico positivo, né? Isso parece até meio enrolado para quem está ouvindo aí do outro lado, né, Alex? Vlamir, mas enfim, o mercado ele atuou em cima dos fatos do dia, mas mantém uma tendência mais negativa. E essa tendência mais negativa aí tem a ver com a safra americana, é isso? Exatamente, Alex. Agora a colheita vai começar nos Estados Unidos, as lavouras avançam na fase de maturação, e de agora em diante é maturação e colheita, né? No que tinha para estragar já estragou, provavelmente a safra americana vem a ser talvez um pouco abaixo do que o USDA apontou, né? O USDA foi bem otimista até nos números dele da safra. 112,8 milhões, não foi isso? Eu acredito que a safra dificilmente vai chegar a 112, deve ficar abaixo de 112. E com isso o mercado ele tenta se ajustar aí em patamares aí, mas ele tem os movimentos técnicos dele que está, por exemplo, novembro, até nos dias anteriores, ele vinha com suporte em 13,5. E agora o 3,5 acabou sendo a resistência dele, né? Porque o suporte efetivo do novembro e dos demais meses está nos $13 em Chicago. O suporte técnico curto agora do novembro é 13,40. O suporte, a resistência leve 13,50 e resistência total aí praticamente para todos os meses agora nos 14, e esses 14 estão muito difíceis de voltarem, né, Alex? Porque não temos fatores novos e curtos para dar esse fôlego aí para nós termos um avanço importante nas cotações, a não ser que venhamos a ter uma disparada efetiva do petróleo acima de $100 o barril, que daí ele traria mais apoio, mas em princípio, por enquanto, sem novidades aí do lado positivo. As novidades que tem, que é plantio brasileiro e colheita americana, esses dois fundamentos normais, aí, quando eles fluem de maneira tranquila, sem problemas, eles são fatores negativos para Chicago. Vlamir, e a demanda, hein? Faz tempo que a gente não fala da demanda e não entende um pouquinho do que está acontecendo na China, mas a demanda também continua sem novidade, Vlamir? Olha, a demanda teve fator bom hoje, aí, que até pode ser
considerado como importante, porque ontem, quando o USDA divulgou o relatório, todo mundo acaba se focando ali em cima da produção americana, né, dos dados americanos, da exportação americana, estoque americano, e olhando pouco para outros fatores, né, mas o que a gente viu ontem também, que é um fator bom, que o USDA veio dentro de uma realidade melhor, é que na safra atual, 23, ele aumentou a importação de soja da China, que estava estimada em 100 milhões de toneladas, para 102. E na safra nova, 23-24, que estava projetada em 99 milhões de toneladas, ele trouxe para 100 milhões. Ou seja, se eles vão comprar em 2023, que o país está crescendo menos que eles esperavam, 102 milhões de toneladas, eu acredito que 2023-24 eles vão importar mais. A China sempre tem importado mais. Então, esse fator aí, acaba sendo um fator que é positivo e no médio prazo ele vai se tornar mais positivo, porque certamente os chineses vão continuar comprando bem. E a soja, em princípio, ela está barata, né, para eles comprarem, né? A soja pouco acima de $13 a bushel é uma soja barata para eles, né? Eles internalizam essa soja aí com a origem dela abaixo dos $14,5 bushel, é uma soja muito barata, né? Se a gente voltar em tempos atrás, eles estavam internalizando, estavam comprando soja na origem, na faixa de $16 o bushel, entre Chicago e Prêmio. Agora eles estão comprando abaixo de 14,5, então a soja ficou barata para os chineses, né, Alex? É, isso aí. Vlamir, e aqui no Brasil, essa influência dos preços depois da queda de ontem nas cotações mexeu com a comercialização? Mexeu no sentido que deu um susto no produtor, né? O produtor, ele vinha vendendo bem na semana passada, que as cotações estavam dentro dos melhores momentos desde a colheita, né? E agora levou um susto, né? Hoje o mercado de balcão, o mercado de lotes, aí caiu na média, quase linear, R$3, alguns locais R$4 aí a saca. Então deu uma despencada nas cotações da soja, e isso deu uma assustada, né? Muita gente acabou segurando as vendas, parou, saiu do mercado, para ver se o mercado vai realmente seguir essa linha de pressão de baixa ou vai recuperar um pouco. Mas deu um susto em todo mundo e hoje o dia foi de negócios pontuais e muito abaixo dos dias anteriores, né? Na semana passada vinha negociando quase 500 mil toneladas por dia. Hoje, pelo que a gente viu aí, o pessoal comentando, é provável que tenha ficado entre 100 e 200 mil toneladas, que é um volume bastante baixo a nível nacional, para esse mês de setembro, né? E também a safra nova também deu uma acalmada, alguns correram para vender, mas foram poucos, não teve muito movimento, foi um dia bastante calmo de negócio aí, Alex, perto do que vinha aí nas últimas 2 semanas, que foram 2 semanas bem negociadas, né? Dá para entender então que em relação a ontem, por exemplo, houve um recuo importante aí que afastou o produtor, mas quais são esses preços, Vlamir? Olha, Alex, vamos começar aí para dar uma ideia nos portos, né? Os portos, por exemplo, Porto Rio Grande ontem, ele trabalhava na faixa de 155, a posição setembro, a 158, 159 novembro. Hoje, o Porto Rio Grande está trabalhando com 152 no setembro a 155 no novembro. Caiu pelo menos R$3 lineares aí no Porto Rio Grande. Paranaguá ontem pagava 154, hoje já está pagando 151, agora no final do pregão, ao final do dia aí, comprador falando 150 em Paranaguá, é possível que amanhã venha trabalhar até abaixo de 150 na soja de outubro com novembro, ou seja, o mercado deu uma esfriada, balcão também caiu, a maioria dos balcões R$2, R$3 abaixo, em função dessa pressão que nós tivemos. Chicago, que trabalhava uma boa parte do dia, estava em baixa, mas principalmente dólar, né? O dólar aqui, ele acabou, está fechando aí com 0,7 de queda, né? Mas ele trabalhou até 1% de baixa, então o dólar influenciava bastante e aí assustou os compradores aí, né? O mercado saiu com alguns negócios de porto, exportação, mas o comprador acabou tirando o pé, né? Temendo aí que o mercado siga em queda, o comprador também desacelerou, né, Alex? É isso, né, Vlamir? E ainda assim, esse valor é negociável ou rende negócios, Vlamir? Esse valor aí acima um pouquinho dos 150? Acho que ainda rende, né, Alex? Porque se a gente voltar aí 2 meses atrás, nós estávamos 140, 142 no Porto, né? E hoje nós estamos falando de 150 a 155 ainda nos portos brasileiros.
E eu acredito que, seguindo a colheita americana sem problemas e plantio brasileiro avançando, nós vamos ter mais pressão de baixa. E é provável que nós vamos perder os 150 aí para a maioria dos portos e tendência ainda continua sendo de baixa, aí de curto prazo, porque os fundamentos lá fora e os fundamentos aqui dentro são negativos. O único fator aí que poderia mudar esse rumo seria alguma novidade com relação ao câmbio, né? Se tiver alguma novidade que o câmbio volte a fluir aí perto dos 5 ou passar de R$ 5 aí, automaticamente ajuda a diminuir a pressão negativa que a soja está mostrando e que pode ter nos próximos dias, né, Alex? Muito bem. Vamos ficar de olho então no que pode acontecer com o mercado daqui para frente, mas as dicas do Wlamir são interessantes. Existe uma tendência negativa aí para os preços, mas, como o Wlamir disse, o efeito serrote continua aí no mercado, com altas e baixas e, portanto, trazendo alguns momentos ainda de oportunidade para quem não vendeu a sua soja. Vamos ficar de olho nessas oportunidades e a gente vai alertando vocês aqui no Notícias Agrícolas. Queria agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo chat do YouTube também. Não se esqueça de fazer a sua inscrição no Notícias Agrícolas oficial aí do YouTube e, obviamente, deixar seu like, o seu joinha aí pra gente. E, Wlamir Brandalize, semana que vem vocês estão na estrada, não é isso, Wlamir? Você e João Batista? É isso aí, Alex. Os velhinhos do agro, né? Que o João gosta de brincar, que o pessoal comenta. Mas semana que vem nós vamos ter um circuito no Paraná, né? Com o João aí nós vamos passar em alguns locais. Vamos pegar o Paraná todo, né? Porque nós vamos começar ali na terça-feira em Venceslau Braz, do norte, né? Quarta-feira nós vamos estar em Ponta Grossa, aí batendo papo com o produtor, fazendo palestra, falando sobre mercado futuro. Na quinta-feira lá em Pato Branco, sudoeste, e vamos fechar a semana lá em Cascavel, no oeste, com palestras e bate-papo e transmissão do programa. Daí nós vamos fazer o Tempo Dinheiro diretamente das regiões produtoras, né, Alex? Então, vamos estar junto com o produtor aí nessas regiões para tentar colaborar com o produtor e tomar decisões boas, né, Alex? Legal. Convidamos a todos para participarem conosco aí nos locais onde que terão os eventos. É isso aí. Vamos repetir então, Wlamir, onde? Primeiro Primeiro é Venceslau Braz, terça-feira, no final da tarde e à noite, lá na cidade de Venceslau Braz. Na quarta-feira vai ser à noite aqui em Ponta Grossa. Na quinta-feira à noite em Pato Branco, ali no sudoeste. E na sexta-feira à noite em Cascavel. Esse é o roteiro do Paraná, que a gente vai fazer a caravana do agro aí. Boa! Muito bom, Wlamir. Meu amigo, grande abraço para você, volte sempre. É isso aí, Alex. Um grande abraço a todos, até uma próxima. Produtor, para fazer negócio, aproveita o dia que dá dólar em alta, Chicago em alta. Esses são os melhores momentos para fazer as boas médias e pegar o cavalinho encilhado sempre perto da gente aí para fazer a média do ano boa. É isso aí, até mais. Valeu, Wlamir. Tá aí, Wlamir Brandalize Consult aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Mercado da soja hoje que teve um encerramento positivo, leves altas aí, mas não por conta própria, não por fundamentos do próprio mercado, mas como explicou para a gente Wlamir Brandalize, puxada aí por outros fundamentos de mercados fora da soja. O Wlamir citou, por exemplo, o dólar. A queda do dólar acabou abalando, mexendo ali com Chicago, com os preços em Chicago, a queda do dólar aqui no Brasil. E a alta do petróleo também trouxe aí um aspecto um pouquinho mais positivo nesse primeiro momento para o grão. Quer saber mais detalhes? Ok, você vai ficar sabendo de tudo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Todos os dias tem boletins ao vivo para você a partir das 4 horas da tarde, sempre com um especialista diferente, trazendo as informações do mercado e fazendo as análises para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. E só lembrando, você tem aí o fechamento de hoje da seguinte forma. Vamos ver números na tela. Soja para novembro, $13,49 por bushel. 3 pontos mais 25.
Janeiro, 13 dólares e 66 centes por bushel, 4 pontos de alta. Março, 13,75, 5 pontos de alta. E o maio, 13,81, 5 pontinhos de elevação. Soja, portanto, mexendo aí positivamente entre 3 e 5 pontos. Vamos ver o milho. Para setembro, 4 dólares e 64 centes por bushel, também subiu 0,75. O dezembro subiu mais, 5 pontos mais 75, fechou a 4,82. O março, 4,96, 5,25 de alta. E o maio, 5 dólares e 4 centes por bushel, 5,25 de elevação também. E para finalizar, a gente tem o trigo, que para dezembro fechou a 5,97, alta de quase 10 pontos. Para março, 6,23, alta de 9,5 pontos. Para maio, 6,40, alta de 9,5. E julho, 6 dólares e 47 centes por bushel, 7,5 de elevação. Muito bom, são os números de hoje, já de fechamento do mercado. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações, mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.